O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Amém. Irmãos e irmãs amados de Deus, presentes aqui ao santuário, vocês também que participam desta missa através da internet, nós estamos concluindo hoje a terceira semana da Páscoa. É um tempo onde Jesus se revela, se mostra, se dá a conhecer de uma forma privilegiada. E durante essa semana, como o Senhor se revelou de uma forma extraordinária através da Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus, é Jesus mesmo, é Ele vivo, é Ele próprio, não é um representante, não, é o próprio Senhor. É Ele quem vos fala, é Ele quem vos escuta, é Ele que coloca a mão nas suas feridas, é Ele que te perdoa, é Ele que mostra o quanto te ama. Maravilhoso esse capítulo 6 do Evangelho de São João, que termina de uma forma surpreendente, mas muito objetiva.
Deus não veio a esse mundo para dizer o que nós queremos escutar. Deus veio a este mundo para falar o que nós precisamos ouvir, não é o que queremos ouvir. E é isso faz toda a diferença. Por isso que muita gente hoje já não quer mais escutar a palavra de Deus, Brito. Porque a palavra não fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Ela às vezes prefere um vidente, um adivinho, alguém que vai dizer no fundo aquilo que ela deseja que aconteça. E justamente, muitas vezes, aquilo que ela deseja que aconteça é precisamente o problema. Precisamente o problema. Deus está dando o direcionamento que é o oposto. E a pessoa insiste, mas é isso que eu quero, mas é isso que eu quero. E Deus diz, minha filha, isso é a destruição da tua vida. Eu lido com essas situações assim, quase que diariamente. Agora, na pandemia, diminuiu por conta da limitação dos atendimentos. Às vezes a pessoa enfia a cabeça numa ideia que ela ora por uma situação que não é de Deus e quer que Deus abençoe. Isso acontece muito em termos de relacionamento. A pessoa quer porque quer, ela acha que a única felicidade da vida dela ou dele é aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, na verdade, não é a felicidade, é a destruição da vida dela ou da vida dele. Mas não quer escutar a Deus, só quer. Ou às vezes a pessoa é movida por uma mágoa, por um ressentimento que carrega por uma vida inteira, altamente destruidor. Tem muita gente enferma, tem muita gente depressiva, tem muita gente acabrunhada, Brito, por causa de uma ferida da alma. E o que é que cura uma ferida da alma, Brito? O que é que cura uma ferida da alma? O amor de nosso Senhor e a sua divina misericórdia, só isso. Só isso, e isso é tudo. O amor de Deus pode tudo. O amor de Deus pode curar uma ferida que não tem médico que a consiga. Porque ela vai além daquilo que é possível para a ciência. E o que é além do que é possível para a ciência? O sobrenatural. Aquilo que envolve o Espírito. E o Espírito é tão poderoso que ele pode curar, mas também pode matar. Ele exerce uma força e um poder sobre o corpo, sobre aquilo que é físico. E é precisamente isso. Quantas pessoas já foram, Brito, curadas e libertadas a partir da experiência da misericórdia, do perdão? Pessoas que viviam atormentadas e encontraram a paz. Meus irmãos, é disso tudo, é isso tudo que a palavra de Deus vem nos mostrar e vem nos trazer sempre solução. A palavra de Deus é dura, como eles dizem aqui. Na verdade, é porque Deus não põe panos quentes. Deus não coloca curativo, não cobre a ferida. Ele coloca logo um remédio para arder, para doer, para sarar. Então não tem meias palavras. A verdade é a verdade. E é isso que muitas vezes nós não queremos. Achamos que é dura. Mas eu falei para vocês que essa passagem de hoje, belíssima, dos Atos dos Apóstolos,
São Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, ele abre essa seção dos Atos, capítulo 9, 31, com um sumário sobre a situação interna, o que eles estavam vivendo naquele tempo como igreja. A igreja era perseguida, eles eram caçados como bichos, presos e mortos. Nós vimos a missão de Saulo, a conversão dele também. Vimos a morte de Estevão, porque ele era incontrolável. Era um homem que não tinha quem conseguisse detê-lo. De fato, o Espírito de Deus saía pela boca dele. Mas hoje, Lucas coloca que a comunidade, ela, apesar de tudo isso, ela está em paz. Por que ela está em paz? Porque ela caminha no temor de Deus. E porque ela tem a assistência do Espírito Santo. Ela está em paz e ela cresce. E alguém pode dizer, mas como essa comunidade está em paz? Sendo perseguida e oprimida? Meu irmão, minha irmã, a paz que Deus dá, ninguém tira. É dentro. Não se iludam com a paz que vem de fora. É dentro de você. Essa paz que é fruto dessa experiência do amor de Deus. Interessante que muitas vezes as pessoas são capazes de pedir quando tem uma necessidade, pedem a intercessão de um, de outro ou de outro, mas não pedem ao Pai do céu, não pedem ao Pai eterno. E essa passagem é linda, porque ela mostra o ministério de Pedro e o ministério da igreja. Em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, vejam aí, ele vai falando, Pedro percorria todos os lugares, visitou também os fiéis que moravam em Lida, e vai falando, mostrando, ele não para, aquilo que Jesus fez, indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, assim também foi a igreja nasceu nas casas, Jesus ia onde estavam as pessoas, e essa é a verdadeira igreja. A igreja se apoia na família, por isso que o demônio quer destruir a família com o apoio da Globo, né? Ele quer destruir as famílias, e muita gente vai nessa, embarca nessa, e vai, relativiza tudo, todos os valores, põe abaixo, exalta o adultério, exalta a homoafetividade, exalta tudo que é contra a lei de Deus. É isso. Mas a igreja não desiste. Eles não ficaram fechados, acanhados. Eles iam evangelizando, de cidade em cidade, de porta em porta, de casa em casa. E aí, havia em Jope, uma discípula chamada Tabita. Esse milagre é extraordinário. Alguém pensar, Brito, que Jesus podia ressuscitar um morto, porque Ele é Deus, mas Ele dá esse poder à igreja.
E foi o que Pedro fez. Ela estava morta. E Pedro a levantou. Está aí o poder da fé, o poder do nome de Jesus. Como Lida ficar, Pedro estava em Jope. Esse caso aconteceu em Lida. Aí olha bem para vocês entenderem. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. E Pedro foi. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde ela estava morta. Onde as viúvas foram ao seu encontro chorando. Elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, isso aqui é importante, viu? Pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. O que é que essa palavra nos traz de grande relevância, Brito? Essa palavra nos mostra o poder da oração. Pedro orou. Ele pediu a quem? Ele pediu ao Pai. Ele pediu a Deus. E Deus jamais despreza. E ele ali pediu e ele atendeu. É isso. O poder da oração. Só que pode duvidar da oração? Pode parar de rezar? Não. Tem muita gente que na hora mais difícil, uma hora, por exemplo, de uma doença, uma situação muito complicada, alguém chega e diz, não tem mais jeito, mesmo que seja um médico que diz, o caso está desenganado, não tem mais jeito. Essa é a hora de Deus. Agora, só Deus pode. Então, a quem nós vamos pedir? Vamos continuar insistindo que o médico deve continuar tentando? Meu irmão, minha irmã, se os homens não têm mais nada a fazer, só quem pode é Deus. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. É possível para quem crê. E é possível para quem ora. Por isso precisamos ter confiança na proteção do alto. Precisamos ter fé. Isso que Jesus fala no Evangelho. O Papa Emérito Bento XVI, aqui e ali eu cito isso porque é algo que a gente pode dizer, nossa, a gente vive num tempo que as pessoas tudo tem fé, oram. Não, não é verdade. A gente vive num tempo de muita confusão. Isso aqui é a verdade. Muita confusão. E onde tem confusão, tem o cão metido no meio. Porque ele é o rei da confusão. E o que a confusão faz? A confusão embrulha tudo. As pessoas confusas, elas perdem a direção, perdem o rumo. E é isso que o diabo quer. Porque no meio da confusão, ele aparece como um guia. Ele vai guiar para onde? Né? O diabo vai guiar para onde? É aí que está.
Então, essa é que é a hora da oração. E ele dizia assim: o problema do mundo e o problema da igreja é a falta de fé. As pessoas não creem mais na palavra de Deus. Jesus está dizendo uma coisa e as pessoas estão buscando outra. Não confiam, por isso mesmo não obedecem. E todo milagre começa com a obediência a Deus. Confiança e obediência. Daí quando Jesus falou essa catequese, dizendo de forma muito clara: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele repete, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eles disseram: esse homem é um louco, esse homem é um fanático. O que nós estamos fazendo aqui, escutando um fanático desses? É o que muita gente diz da Escritura. Isso não tem nenhuma repercussão. Por quê? Porque falta fé. E se falta fé, a Escritura nada mais é que letra morta. Não vai mudar a vida de ninguém. Letra morta. Eu preciso ter a fé. É aí que entra a ação do Espírito. Por que a igreja não desanimou? Porque ela era conduzida pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito. Por isso ela cresceu. A igreja cresceu no meio do fogo cruzado. Quanto mais perseguida, mais ela crescia. Mas o que fez a diferença? A fé dos apóstolos, a fé de Pedro. Ele chega, ele não se intimida com nada, ele se ajoelha e ora e pede: Pai, eu sei que tu podes, eu sei que tu queres, levanta. E ele então fala para Tábita: levanta-te. Ela abriu os olhos, sentou. Pedro lhe deu a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva, viva. E todos viram aquele grande milagre, o milagre da igreja. Porque esse é o poder que Deus confere à igreja. E qual é o poder que nós temos? Qual é a força que nós temos? Qual é a arma que nós temos? Oração. A oração vence tudo. A oração é a arma mais poderosa que existe. É a arma mais letal contra o inferno. A oração. E não tem outra. E quando Jesus vê a incredulidade, os apóstolos começaram a murmurar, porque muita gente não aceitou o discurso, o ensinamento de Jesus, e começaram a sacudir a cabeça e foram saindo, e os apóstolos se incomodaram. Eles acharam que o mestre estava exagerando. Então, Jesus percebe bem e diz a eles aqui, e ele diz isso também para nós: isto vos escandaliza? Quando ele diz que a carne dele, a vida dele, a vida. Ele fala claramente, com outras palavras, ele está falando da oferta na cruz. A minha carne é a comida e o meu sangue é a bebida que vai salvar vocês. Quem comer deste pão e beber deste cálice, ou seja, quem come a minha carne e bebe
o meu sangue permanece em mim e eu nele, tem a vida eterna. Então aquilo causou um alvoroço, até porque era algo impactante para os judeus. Mas o que de fato surpreende a Jesus, aliás, não surpreende, é a incredulidade dos apóstolos. E ele diz: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para o céu, e eles viram depois, na ascensão, quando ele sobe para o céu, e ele diz então para eles: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. São Paulo, mais tarde, vai refletir dizendo que a carne mata, a letra mata, aliás, a letra, o Espírito é que dá vida. Ou seja, a Escritura sem fé é letra morta. Então, depois a multidão foi embora, abandonou Jesus, e ele então se voltou para os apóstolos, como quem diz assim: vocês têm que tomar uma decisão agora, ou vocês me seguem, ou vão embora com eles. E ele disse para eles: vocês também não querem ir embora? Ou por que não foram embora também? Então Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Uma profissão de fé contundente. Aliás, mais do que ter palavras de vida eterna, Jesus é o Verbo encarnado. É isso, meus amados. É essa palavra para nós hoje. E essa palavra vem nos trazer esperança. Essa palavra vem nos trazer salvação. É verdade que muitas pessoas estão realmente desanimadas, sobretudo diante de uma doença, não só da Covid, mas tantas outras doenças, diante da falta de dinheiro, que é uma situação muito dramática, a falta de ajuda, de solidariedade das pessoas, às vezes dos próprios parentes. E diante de tudo isso, qual é o nosso maior pecado? É não pedir ajuda do céu. A gente confia mais nas ajudas da terra, a gente confia mais em alguém que possa nos dar um dinheiro, uma cesta básica, do que em clamar ao céu, em clamar ao Pai. E muita gente diz claramente, orar não enche barriga de ninguém. O que é que tu diz disso, Brito? O que eu digo é que a oração também alimenta o nosso alma, o nosso corpo, e através da oração nós experimentamos da manifestação misericordiosa de Deus, a providência, a divina providência. Providência, Deus providencia. Deus cuida daqueles que nele confiam. É isso. Então vamos pedir essa graça a Deus, a fé. Não importa, não obstante a dificuldade do momento, o sofrimento do momento, precisamos confiar em Deus. É isso que nos falta, confiar em Deus. Infelizmente, o vírus dessa pandemia está atacando o povo de Deus. Por isso mesmo Jesus nos convoca
para interceder por esse povo. E nós não podemos cansar de rezar, como Moisés, lá na montanha. Nós não podemos cansar. Às vezes a pessoa diz, nós estamos cansados, essa jornada está muito árdua. Nós não podemos cansar, porque se nós cansarmos, se nós desistirmos de rezar, o inimigo vai vencer, e nós não vamos parar. É isso que o Senhor nos pede, como igreja, como a sua igreja, aquela igreja que cresceu sob fogo cruzado, e hoje o fogo cruzado é o inferno, e os demônios todos, mas o que nos sustenta e o que sustenta o mundo são aqueles que confiam, são aqueles que oram. Amém? Amém. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, cante. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força